Olá, queridos, Deus abençoe, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. Eu sou o pastor Jefferson Neto e hoje eu quero concluir o estudo do livro de Daniel ensinando o capítulo 12, ok? Um projeto que durou anos, mas estamos chegando ao final, capítulo 12 do livro de Daniel, e nós vamos imediatamente ao texto, fazer uma leitura e então trazer as explicações devidas, ok? Vamos lá. Eu quero voltar um pouquinho aqui no 11, porque, na verdade, o 12 é uma continuação do 11, né? Mas, verso 44, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é com algumas nomenclaturas que nós temos no livro de Daniel e que já vai dando as pistas que nós necessitamos com relação à questão do pré-tribulacionismo. A Bíblia fala pelos poros, tá? Então preste bem atenção no que diz o verso 1. Estamos no verso 1 ainda, e preste atenção nisso. Olha bem. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, ou seja, não há dúvida que é a grande tribulação, não é? Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, vírgula, naquele tempo, vírgula, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, se a igreja estiver aqui na grande tribulação, nós estamos no sal, estamos fritos, porque a promessa de Deus é que será salvo o povo de Daniel, que é o povo de Israel. A promessa aqui é para o povo de Israel. Por que que Deus diz que só o povo de Israel será salvo? Porque a igreja não estará aqui na terra. É simples assim, tá bom? Não precisa ser cientista de foguete. Muitos dos que dormem, verso 2, no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui vem um dos problemas da questão da ressurreição. Esse versículo, ele acaba confundindo alguns neófitos, algumas pessoas descuidadas, desavisadas do texto sagrado. Então eu vou ler de novo e quero que você preste bem atenção no que diz o texto sagrado. Olha bem. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, vírgula, e outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando você olha para esse texto, dá a impressão que o texto está falando de uma única ressurreição, ao mesmo tempo, não é, para a vida eterna e para a vergonha eterna. Mas não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que Daniel está muito atrás na história. E ele está olhando a história, quando ele olha a história segundo a visão profética, o que ele está vendo são os picos da visão profética. Então não tem como Daniel descrever os vales. Essa experiência ficou para João, por isso que João trouxe a explicação. João explica com toda clareza, gente. Não é verdade que a primeira ressurreição se encerra ali no capítulo 19, né, do Apocalipse? Quero ler com você logo. Apocalipse, capítulo 20, não capítulo 19, eu falei 19, mas é 20, né? Capítulo 20, versículo 5, versículo 4, vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, essa questão da ressurreição, ela é realmente um assunto desafiador, porque ela requer um conhecimento de judaísmo para entender a ressurreição. Porque o próprio Senhor Jesus comparou a colheita de almas à colheita de Israel. Olhai para os campos, como estão brancos. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Então Jesus fez uma analogia entre a colheita de Israel e a colheita de almas. Então, isso não sou eu que estou inventando, não é alguém que criou. Jesus fez essa analogia. Sendo assim, eu tenho que entender a ressurreição de mortos, a colheita de almas de um modo geral, incluindo a ressurreição de mortos, a partir do vislumbre da colheita de Israel. Por isso que eu digo que essa ressurreição aqui, no capítulo 20, versículo 5, que aparece como a primeira ressurreição, ela é o fim da primeira. Porque na colheita judaica, a primeira colheita, vamos falar, por exemplo, da cevada, que era o primeiro cereal a ser colhido em Israel. Então a cevada era colhida, era chamada de primeira colheita. Mas a primeira colheita era colhida em 3 fases. A primeira fase eram as primícias, a segunda fase era a colheita geral, e a terceira fase eram as respigas e os 4 cantos. Então, eram 3 fases da primeira colheita. Então, era a primeira colheita, mas com 3 fases. Dá para entender? Então, seria mais ou menos o seguinte. Por exemplo, imagina o texto de Ruth, né? Ruth ali catando coisas do chão, aquela história toda, e ela já estava na terceira fase. Mas se você chegasse para Ruth e falasse assim, que colheita é esta? Ela não diria para você, é a terceira colheita. Não, ela diria, é a primeira colheita, é a colheita da cevada. Mas ela já estava na terceira fase da primeira colheita. Ok? Dá para entender? É mais ou menos isso. Então, esse texto mostra claramente que a ressurreição acontecerá em 2 sessões. Tem a primeira ressurreição, que acontece em 3 etapas, e tem a segunda ressurreição, que acontece numa única etapa, porque é a ressurreição dos perdidos, dos não salvos, ok? Tem gente boa aí, gente respeitável, que acredita que a ressurreição será uma só para todos, para perdidos e para salvos, por causa daquele texto de Daniel, mas aquele texto de Daniel, ele mal lido, ele realmente acaba te levando numa direção que você não quer, não é? Uma direção que você não deve ir. Ou seja, o texto não está dizendo que haverá uma única ressurreição para perdidos e para salvos, ok? Então ficou para João explicar como que essa ressurreição aconteceria, ok? Então, versículo 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, existe uma promessa no livro do Apocalipse, para quem lê o livro, para quem não mexe, não tira um tio, não altera o livro, existe uma promessa. E existe uma promessa aqui no livro de Daniel, para quem ensina a justiça. E esse ensinar a justiça é ensinar as coisas que estão no livro de Daniel, em toda a Bíblia, logicamente, mas principalmente no livro de Daniel, já que a promessa está no livro de Daniel, tá bom? Então existe uma promessa de que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha que coisa linda. E os que a muitos conduzirem à justiça. Por isso que eu peço a Deus que me dê força. É meu prazer, é minha alegria poder ensinar a palavra. Eu não ganho 1 centavo disto. Eu não estou aqui para fazer dinheiro, eu estou aqui para ensinar a palavra. Toda pessoa que manda uma mensagem dizendo, pastor, obrigado, minha vida foi abençoada, como eu cresci. Pronto, esse é o meu salário, porque eu estou de olho nesta promessa aqui. Esta é a promessa que me interessa. Interessa não é dinheiro, não é benefício aqui, acolá. Esta é a promessa que me interessa. Então, por isso eu invisto tanto dinheiro quanto tempo, porque esses equipamentos todos aqui custam, logicamente, para poder ter o prazer de ensinar a palavra de Deus para quem tem fome e sede de aprendê-la, ok? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Gente, Deus sabia ou não sabia do que estava falando?
Deus sabia ou não sabia do que estava falando? Muitos o esquadrinharão. Só eu, gente, Jefferson Neto, eu já perdi completamente as contas de quantas vezes eu li o livro de Daniel. Imagine quantos teólogos, especialistas, estudiosos, crentes comuns, pessoas em todos os discípulos do Senhor em qualquer lugar da terra. Imagine aqueles que têm fome e sede de conhecer a palavra. Quantas vezes esse livro já foi lido, pesquisado, relido, comentários e mais comentários sobre o livro de Daniel. Eu não estou encerrando aqui o estudo do livro de Daniel capítulo por acaso, não. Isto foi uma previsão divina. Deus disse, as pessoas vão esquadrinhar esse livro, as pessoas vão querer entender este livro. Portanto, você que ama estudar escatologia, você que está sintonizado neste canal e outros bons canais que tem por aí, estudando profecias, você não está fazendo isso por acaso, você está fazendo isso porque Deus colocou essa fome no seu coração. Esta fome é Deus quem põe. E, portanto, Deus está te conduzindo a este desejo de conhecer melhor a palavra, de conhecer melhor as Escrituras. Porque Ele disse que as pessoas esquadrinhariam este livro. Assim como o próprio livro do Apocalipse. Deus não disse, olha, aqui é a marca, pesquisem, chequem, calculem o número da besta. Deus mesmo mandou fazer essas coisas. Então, eu e você estamos fazendo a coisa certa, investindo o nosso tempo no estudo da palavra de Deus e principalmente do livro de Daniel e do Apocalipse. Ok? Então eu, Daniel, verso 5, então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado, dois anjos. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas, que pode ser o Senhor do rio. Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, o Pai, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então veja bem, esta palavra aqui, ela tem a ver com a última etapa da grande tribulação, tá? 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou tempo, tempos, né? Aqui diz 2 tempos, mas tem outra versão que diz tempo, tempos e metade de um tempo. É a mesma coisa, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok, isso aqui, todos os especialistas, conhecedores da língua e da gramática hebraicas, concordam que o texto se refere a 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, meio ano. Então, 3 anos e meio, tá? Aproximadamente 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. Então, a razão do porquê o texto está falando nessa linguagem incomum para medir o tempo, você vai entender um pouco mais à frente. O texto não está apontando o dedo com precisão, riqueza de precisão. 1, 2, 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses exatamente. Não, o texto está escrito desta forma, é exatamente porque Deus não quis precisar os 6 meses, 3 anos e 6 meses exatamente, por causa de algo que acontece aqui depois do final do livro que você vai entender. Por isso que o tempo aqui é contado desta forma, numa linguagem figurativa, tá? Tempo, tempos e metade de um tempo. E aí ele segue dizendo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, isso aqui está relacionado ao final da grande tribulação, a outra metade da grande tribulação, que na verdade ela vai ser um pouco maior do que 3 anos e meio. O número de dias lá na frente explica isso, tá? Então, o que vai acontecer é que haverá esta jogada, digamos assim, este acordo, essa aliança que a Bíblia chama, né? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Essa aliança será quebrada na metade da semana.
E quando quebrar esta aliança na metade da semana, então começarão a acontecer essas coisas, que Daniel chama de o pior tempo da história da nação e que Jesus chama em Mateus 24 de uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá. Então há uma coerência entre aquilo que Daniel disse e entre aquilo que o Senhor Jesus também disse, sendo que a palavra do Senhor é sempre a palavra final. E o verso 8 diz assim: e eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Bom, nós sabemos que Deus começou a desvendar a escatologia de forma mais aberta, mais abrangente no livro do Apocalipse, que muita coisa que Daniel não viu e que João viu, e que quando nós juntamos uma coisa com a outra, nos ajuda profundamente a entender realmente o que Deus estava falando, né? Através dessas predições escatológicas. Agora, outras coisas no livro de Daniel só é possível entender à medida que o tempo vai avançando. Algumas coisas são tão complexas como Daniel viu e como ele descreveu, que as gerações passadas praticamente era impossível de entender. Por isso que pessoas fizeram predições do passado e erraram, né? A predição de que Jesus voltaria em 1800 e pouco, que acabou virando aí, para justificar o erro, eles acabaram transformando isso aí no carro-chefe da escatologia do adventismo do sétimo dia. Jesus não voltou em 1844, uma coisa assim, e ele acabou não voltando coisa nenhuma. Por quê? Porque predições erradas, quando o próprio Senhor disse que ninguém sabe o dia nem a hora, não é verdade? Então, algumas coisas nesse livro, só mesmo no tempo do fim. Por isso que hoje nós conseguimos entender melhor o livro de Daniel. Não tudo, eu creio piamente que há coisas no livro ainda que ainda estão veladas, ainda serão reveladas um pouco mais à frente, mas hoje nós já conseguimos entender o livro de Daniel muito melhor do que pessoas há 100 anos atrás, 200, 300, 400, 500 anos atrás e assim sucessivamente, sem sombra de dúvida, porque algumas coisas estão reservadas para o tempo do fim. Aí diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, por que eu tenho prazer de ensinar escatologia? Porque eu sei que na minha caminhada eu vou cruzar com muitos sábios. Eu vejo os comentários no canal aí, quantas pessoas realmente com coração em Deus. Muita gente que faz comentários absurdos e coisas que eu largo de mão, eu nem mexo, tá? Mas me alegra é ver no meio de tanta coisa aquelas pessoas que você percebe que o coração é um coração sábio, um coração temente, um coração voltado para Deus, pessoas que querem entender, não é? E não significa que tudo que você ouviu no meu canal você tem que bater o martelo e vai te ensinar, não. Hoje eu tenho essa convicção. Pode ser que eu mude amanhã, se Jesus não voltar aí em 20 anos eu estiver vivo ainda, pode ser que eu tenha mudado em alguma coisa. Claro que é possível. O que nunca vai mudar é a palavra. Eu posso mudar, a palavra é que não vai mudar. Mas hoje esse é o meu entendimento claro e cristalino que eu tenho da palavra de Deus e como que a escatologia se conduzirá. Tá bom? Então no verso 11 diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias. Aí o verso 12 diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então veja bem, gente, o calendário, o mês judaico tem 360 dias. O calendário judaico é lunar. 360 dias o calendário judaico. Ora, 1290 você tem 3 anos inteiros, né? 360 mais 360 mais 360, que dá 1080 dias. E você tem mais 210, ok? O que significa que nós estamos falando de um pouco mais de 3 anos e meio.
Um pouco mais de 3 anos e meio. Porque 3 anos e meio seriam 180 dias, não é? 360 mais 360 mais 360 e mais 180 dias, porque o ano judaico, eu falei mês, mas é ano, o ano judaico tem 360 dias, então metade de um ano judaico são 180 dias, ok? Então nós temos aqui 360 mais 360 mais 360, 3 anos, mais 210 dias, que é um pouco mais de meio ano, tá? Aí Jesus veio e diz assim, o anjo vem e diz assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, 1335 dias, que são 255 dias além dos 3 anos. Ou seja, olha o que o Senhor está dizendo através do livro de Daniel. Quando o anticristo romper com a aliança, pode não ser exatamente a metade da semana, rigorosamente a metade da semana. Então, o texto conta que os últimos 3 anos e meio, nessa forma que nós vimos ali, tempos e metade de um tempo, exatamente porque o texto está tentando não ser rigorosamente preciso em relação a 3 anos literais e mais 6 meses literais. O texto está dizendo o seguinte, vai haver uma variação. E aí Daniel vem, através da revelação que ele recebe, e mostra essa variação. Então, quando for posta a abominação desoladora, quando romper a aliança, que o anticristo se assentar no templo, ou seja lá o que ele vai fazer para caracterizar a abominação desoladora. Então Deus está avisando, ainda haverá 1290 dias, esse é o tempo. E ele diz, agora, bem-aventurados que aguentarem chegar até 1335 dias, que é o que a maioria acredita ser o dia da vinda do Senhor. Aí aqui agora vai uma colocação que eu considero interessante. Bem-aventurado, deixa eu colocar de novo aqui, bem-aventurado o que espera, verso 12, e chega até 335 dias. E aí o versículo 13 diz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Muito bem. Então agora veja bem, com essa contagem de dias aqui, que é uma contagem precisa, Deus está dizendo assim, quando ele quebrar a aliança, vocês terão 1290 dias. E bem-aventurado aquele que aguentar chegar até 1335. Como assim, o que aguentar chegar? Ora, é muito simples. Basta nós lermos o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24. Olha bem o que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Versículo, deixa eu colocar para você aqui. Quando, pois, virdes, olha bem, verso 15. Quando, pois, virdes, deixa eu jogar aqui para cima que fica mais fácil para você acompanhar. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. A mesma coisa que Daniel disse no capítulo 2. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, lembra que o assunto é para Israel. O texto diz, é para o teu povo. Naquele tempo salvará o teu povo. Então, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque isto?
Porque se realmente nós estivermos certos que o anticristo é um muçulmano, ele virá como sendo o enviado de Alá, e dentro da profecia islâmica, eles dizem que Jesus virá do céu para se unir ao Mahdi. Na profecia islâmica, existe essa previsão. Jesus vai voltar, os muçulmanos dizem, não, vocês estão certos, Jesus vai voltar mesmo. Mas ele vai voltar para poder lutar ao lado do Mahdi e mostrar para o planeta Terra que o Islã é realmente a religião verdadeira. Então o que vai acontecer, gente? Num dado momento da grande tribulação, o que vai acontecer? Vai aparecer um personagem dizendo, eu sou o Senhor Jesus, eu voltei, estou aqui para poder apoiar o Mahdi. É isso que vai acontecer durante a grande tribulação. Jesus, já sabendo disto, o que ele diz? Ele diz claramente, versículo orai, verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora ainda não tem havido e nem jamais haverá, tá? Verso 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ok, uma outra pausa. Do que ele está falando? Olha bem, falsos cristos e falsos profetas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ok? Então, vou abrir aqui, não vou nem desfazer a tela, vou abrir aqui para você, Apocalipse capítulo 13, tá? Aí diz aqui, verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de mentira, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, olha bem, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, volto agora aqui aonde o Senhor Jesus está falando, que nos interessa é o que o Senhor Jesus está falando, não é verdade? Ninguém melhor do que o nosso amado Senhor. Então, verso 23, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, ok? Então, voltando lá para Daniel, que é o que nós estamos estudando na verdade, eu quero mostrar para você que há uma perfeita conexão, uma perfeita harmonia com o que Daniel disse, com o que o Senhor Jesus disse, tá? Porque é a palavra de Deus, não há realmente por que ter divergência, tá? Então, a revelação de Daniel é verdadeira e o Senhor Jesus, que é a maior de todas as autoridades do cânon, vem e diz a mesma coisa, ok? Então, em primeiro lugar, fica provado que a grande tribulação não é para a igreja, é para o povo judeu e para os que perderem o arrebatamento, tá? E a promessa de salvação é para o povo de Daniel. Naquele tempo se salvará o teu povo, tá? Terceiro lugar, o Senhor Jesus já disse que surgirão naqueles dias falsos cristos e falsos profetas. E tem a predição do falso profeta no capítulo 13 do Apocalipse, e tem, na profecia islâmica, tem a previsão da vinda de Cristo para se associar ao Mahdi e para converter o mundo ao Islã. Isso vai acontecer durante a grande tribulação e muitos vão acreditar, tá? Muitos que perderam o arrebatamento vão acreditar, vão estar aqui e vão acreditar. Mas nós estamos avisados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, que nos ama, cuida de nós e tem nos deixado a sua magnífica palavra, a sua palavra perfeita, infalível, na qual nós podemos confiar, podemos acreditar. Ok? Bom, eu encerro aqui o estudo do livro de Daniel
ok? Se você está chegando no canal agora recentemente, você pode procurar aí que tem todos os 12 capítulos de Daniel explicados aqui no canal. Daniel capítulo por capítulo. Além de outros vídeos sobre escatologia envolvendo Daniel e o Apocalipse. Mas hoje eu estou encerrando esse estudo, essa análise profética do livro de Daniel, encerrando aqui o capítulo 12, tá bom? Muito obrigado, viu? O meu carinho, o meu amor a todos vocês que têm acompanhado o canal, todos vocês que têm se inscrito, vocês que têm divulgado os vídeos, vocês que têm postado em outros canais, no Facebook, tá bom? Para mim tem sido uma alegria muito grande. E se você quiser participar do meu Facebook, procure aí Jefferson Neto com 2 Fs e 2 Ts, mande aí um pedido que eu vou receber com todo carinho, que nós também postamos algumas coisas muito interessantes no Facebook e você pode acompanhar aí o nosso ministério, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém!